Ansiedade, pressão, preocupação, frustração. Esses são alguns dos sentimentos que passam na cabeça de muitos profissionais quando são entrevistados. Fala pessoal do JTM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira. No vídeo de hoje vamos falar como passar na entrevista de emprego. Vou trazer para vocês 7 dicas comprovadas que vão auxiliar você que está aí buscando uma vaga, uma recolocação talvez no mercado de trabalho a obter êxito nas suas entrevistas. Primeira dica então, pessoal, é conheça a empresa. Parece meio óbvio, né, falar isso, conheça a empresa, mas infelizmente não são poucos os candidatos que vão para uma entrevista de emprego sem conhecer nada, absolutamente nada da empresa. Acontece até de não saberem nem para qual é a função que estão fazendo a entrevista. Então, a primeira coisa, antes de você ir para uma entrevista, é procurar a respeito da empresa, seja no Google, seja pesquisando o site da empresa, seja pesquisando o canal da empresa no LinkedIn, que é uma rede social direcionada a postagens profissionais. Então, de fato, aprofunde seu conhecimento a respeito da empresa, né? Procure saber quantos anos que ela está no mercado, qual o setor que ela atua, que tipo de atividade ela presta, né? A sua missão, os seus valores, a sua visão. Isso é de extrema importância, vai agregar muito na hora da entrevista. Caso surja a famosa pergunta, por que você quer trabalhar nessa empresa? Aí se você não sabe nada da empresa, se você não sabe nem muitas vezes qual que é a vaga que você quer, você vai ficar lá parado assim, né? Então, pesquise a respeito da empresa. E ainda nessa dica, se possível for, fale com alguém que já trabalha naquela empresa ou trabalhou em algum momento da vida dela e pergunte a respeito para conhecer, né, como que é a metodologia, como que é o ambiente de trabalho. Então, primeira dica, não vá para a entrevista sem saber a respeito da empresa para a qual você vai prestar essa entrevista. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, então, para passar na entrevista de emprego. Treine a sua apresentação pessoal. Isso aqui, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é o básico do básico de entrevista. Talvez você está vendo aí pela primeira vez ou é uma pessoa que teve outros empregos aí e vai passar por uma entrevista, vai ser a primeira vez. A primeira coisa que eles vão te perguntar numa entrevista é: quem é você? Me conte a sua história. Então já vai com isso treinado, de cor e salteado, como diria, né? E assim, não precisa necessariamente você contar uma história igual o William Shakespeare, mas conte de maneira leve, né? De maneira natural. E assim, tem um método que é chamado jornada do herói, de você contar histórias, né? Principalmente nesse caso aqui, contar a sua história. O que se constitui o método do herói? É quando você conta a história de maneira que você vai dando relatos de superação, de evolução ao longo da sua jornada. E por que fala jornada do herói? Porque em todo filme que você vai ver, existem heróis e existem vilões. E a história do herói, ela é sempre a mesma coisa. É uma pessoa ali que estava numa zona de conforto, que estava sem perspectiva, ela tomou um tipo de decisão que fez ela sair dessa zona de conforto, buscar evoluir, buscar crescer, e ela foi crescendo, foi tendo desafios, foi tendo altos e baixos ali na sua vida, e ela chegou no patamar que ela queria, né? E a partir disso passou a ajudar mais pessoas. Então, a segunda dica é de fato treinar a sua apresentação. Por exemplo, se eu te perguntar agora, me fale sobre você aqui nos comentários, o que você diria? Comentários é fácil, né? Porque tem ninguém te olhando aí, se digita, apaga, mas no ao vivo é outra coisa, eu sei disso. Quando alguém te pergunta, fale sobre você, o que você diz? Conta aqui nos comentários, se fizer sentido para você. Bom, terceira dica, prepare-se para as perguntas básicas. Como eu falei no início desse vídeo, não falo 100%, mas é 99,9% de chances de te perguntarem por que você quer trabalhar na empresa. Por que você se vê trabalhando nessa empresa? Ou quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Quais são suas habilidades que vão agregar nessa função que você pretende ocupar na nossa empresa? E aqui muitos cometem o erro, falar nas qualidades aí, falar assim, eu sou muito esforçado. A empresa não quer saber se
você é esforçado, você vai mostrar isso pra ela caso você passe. Mas falar que é esforçado, qualquer um fala. Falar até papagaio fala. Se você tem resultados, mostre resultados para a empresa. Fala quais são as suas qualidades. Fala, eu sou uma pessoa autodisciplinada, eu sou bom em oratória, dando resultados. Realizei palestras para mais de 500 pessoas, lecionei para mais de 50 pessoas numa sala. Então, não saliente esforço. A empresa não quer saber esforço, ela quer saber resultado. Ela quer saber o que você tem para agregar a ela. Se você puder mostrar isso em números, por exemplo, uma empresa de vendas, você falar assim, eu fui o segundo melhor vendedor na empresa anterior. Muito positivo. Agora você fala assim, nossa, eu esforçava demais na outra empresa. Aí, meu amigo. Quarta dica, controle as suas emoções. Eu sei que essa aí é igual no início do vídeo eu falava, né? Ansiedade, preocupação, frustração passada, né? De entrevistas passadas, de experiências passadas que você teve negativas em relação a entrevistas, isso aí acaba com a sua entrevista. Então controle as suas emoções. Eu sei que não tem gente, quem é ansioso, acabar com a sua ansiedade da noite pro dia, mas assim, vá confiante pra entrevista. Não chegue lá e assim, fique encolhidinho assim, sabe? Assim, com medo, tímido, acanhado. A linguagem corporal é muito importante, né? Então se imponha, obviamente com todo o equilíbrio, né? Sem ultrapassar os seus limites, né? Não é chegando colocando o pé em cima da mesa. É brincadeira, hein? Por outro lado também você não pode chegar lá e ficar assim. Parecendo o Greg, né? Naquele trem que ele fica sozinho. Ocupe o espaço de maneira, né? Braços em cima da mesa, ou braços no assento onde você tá. Tranquilidade, não fica balançando a perna, né? Parecendo que você tá tendo um piripaque do Chaves. Então, fique tranquilo, calmo, confiante. Olhar sereno, olhar mostrando que você tá ali com transparência, com dignidade, com ética, com profissionalismo. Vai ser um bate-papo tranquilo, normal. Quinta dica, antes de você ir para uma entrevista, cuide da sua aparência. Corte o cabelo, né? Faça a barba, coloque uma roupa, um traje adequado com o estilo da empresa que você vai trabalhar. Por exemplo, eu sou agrônomo, eu vou fazer uma entrevista numa loja de produtos agrícolas de terno, não condiz. Ao mesmo tempo, eu ir num banco, fazer uma entrevista por cargo de uma instituição financeira e ir de botina e chapéu. Então assim, a sua aparência tem que conversar, tem que estar em harmonia com a empresa aonde você está indo fazer a entrevista. Não se chega lá de qualquer jeito, já transmite uma pessoa desorganizada, uma pessoa deixada, desleixada, negligente, largada às traças, né? Puscoco, como diz aqui nas Minas Gerais. Sexta dica para você conseguir passar nessa bendita entrevista, meu amigo. Faça perguntas. E muitas vezes o entrevistado, na grande maioria das entrevistas, eu já participei de várias e tenho uma agora na próxima quinta-feira, caso graças a Deus. Toda entrevista, geralmente no final delas, fala assim, você tem alguma dúvida? Cara, tenha dúvida. Não fala assim, não tem não. Você fazer perguntas é uma forma de demonstrar interesse, que você está interessado na vaga, você quer saber mais a respeito, né? Mostra um vigor humano, um entusiasmo. Fala assim, poxa, sim, me conta mais a respeito desse projeto, como que vocês trabalham, a área de atuação de vocês, quantos clientes vocês têm, qual que é a média de faturamento de vocês, né? Quais são os projetos futuros de vocês, aonde vocês querem chegar, qual é o patamar que vocês querem chegar com a empresa, né? Daqui a 5, 10 anos. Então isso é muito importante, fazer perguntas, né? Assim, não precisa você puxar sardinha também, né? Falar, seja transparente. Eu, particularmente, detesto puxação de saco. Se alguém fala aí, quem puxa saco não puxa carroça. E aqui fica uma reflexão à parte. Você tem que crescer na vida, meu amigo, por seus méritos, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua constância, pela sua disciplina. A questão de você querer crescer na vida puxando o saco não vai te levar a lugar nenhum. Pode até ter algumas ajudas, alguns crescimentos no curto, médio prazo, mas a longo
longo prazo isso não se aplica. Sétima e última dica para você passar com as graças de Deus na entrevista de emprego é: seja humilde. Eu falei tudo isso aqui, ó, de conhecer a empresa, de treinar sua apresentação, perguntas básicas, controlar sua emoção, cuidar da sua aparência, fazer as perguntas. Mas olha, você pode se preparar da melhor maneira possível. Pode ser que chegue no momento você seja questionado de algo que você não saiba. Então fale, seja transparente, seja sincero. Não sei essa resposta. Infelizmente eu não consigo te responder essa questão agora. Posso buscar saber e te responder em outra oportunidade? É a melhor forma, é a melhor saída, é o melhor jeito de você contornar essa situação. Porque muitas vezes, o que acontece com os candidatos? Pergunta-se alguma coisa que eles não sabem e ao invés deles falar não sei, fica o quê? Enchendo linguiça. Fica querendo passar a baba do calango no entrevistador. Eles sabem, eles estão cansados, eles fazem esse tipo de processo praticamente todos os dias. Então eles sabem quando o candidato está falando a verdade e quando o candidato está querendo enrolar. Então lembra daquela máxima: ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender e ninguém é tão leigo que não tenha nada a ensinar. Você pode ter estudado a empresa, ter feito o seu papel, feito o seu dever de casa, mas aquela questão talvez não está no seu alcance. Você foi pego de surpresa e isso é normal. Então seja humilde, fale, não sei, posso te responder em outra ocasião, vou buscar aprender a respeito. Ok, vida segue. Então era isso, espero ter ajudado. Uma boa sorte, que Deus abençoe cada um de vocês e depois me conte aqui nos comentários se fez sentido essas dicas para vocês, se você passou nessa entrevista, e eu vou contar também se eu passei na minha, que vou fazer na próxima quinta-feira. Um abraço, fiquem com Deus.